Imagine evoluir de uma inteligência artificial que apenas seguia regras rígidas para uma IA capaz de escrever textos, analisar documentos, consultar bases de dados, executar tarefas e trabalhar em equipe com outros agentes digitais. Isso parecia ficção científica, mas essa é exatamente a trajetória da inteligência artificial, até agora. A pergunta é: como afinal saímos de sistemas baseados em regras explícitas para verdadeiros times de agentes autônomos? Olá, eu sou o avatar de IA do Antônio Melo e esse é mais um vídeo do Dado a Entender. Hoje nós vamos fazer uma viagem pela evolução da inteligência artificial. Vamos começar pela IA simbólica, passar pelo Machine Learning, pelo Deep Learning, pela IA generativa, entender o papel do RAG e chegar a uma das fronteiras mais discutidas hoje, os sistemas de agentes e multiagentes. E no final, você vai perceber que a evolução da IA não foi simplesmente uma troca do velho pelo novo. Foi a construção de camadas, cada fase resolveu um problema, mas também criou novos desafios. A primeira grande fase da inteligência artificial foi a chamada IA simbólica. Ela ganhou força principalmente entre as décadas de 1950 e 1980. A ideia era simples de entender. Em vez de aprender com grandes volumes de dados, o sistema seguia regras explícitas criadas por especialistas humanos. Era uma IA baseada em lógica, algo como: se isso acontecer, então faça aquilo. Esse tipo de abordagem foi muito usado em sistemas especialistas, mecanismos de inferência, diagnósticos baseados em regras e aplicações onde era importante saber exatamente por que uma decisão foi tomada. A grande vantagem da IA simbólica é a previsibilidade. Ela é determinística, rastreável e explicável. Em ambientes críticos, isso continua sendo extremamente valioso. Por isso, é um erro pensar que a IA simbólica morreu. Na verdade, ela continua viva, inclusive dentro de soluções modernas de IA. Quando empresas usam guardrails para impedir que modelos generativos respondam fora de certos limites, muitas vezes elas estão aplicando uma lógica parecida: regras, validações, restrições e controles explícitos, ou seja, a IA generativa pode trazer fluência e criatividade, mas em muitos casos são as regras que ajudam a manter o sistema dentro dos trilhos. O problema é que regras rígidas têm dificuldade para lidar com ambiguidade, exceções e incertezas, e o mundo real é cheio disso. Para lidar melhor com a complexidade do mundo real, surgiu uma nova abordagem, o Machine Learning, ou aprendizado de máquina. Aqui a lógica muda. Em vez de programar manualmente todas as regras, nós fornecemos dados ao algoritmo para que ele aprenda padrões. O modelo passa a ser treinado com exemplos. Ele observa históricos, identifica relações e tenta generalizar esse aprendizado para novos casos. É assim que podemos prever a falha de um equipamento, detectar uma transação suspeita, estimar demanda futura ou classificar imagens e documentos. A diferença é fundamental. Na IA simbólica, o conhecimento está nas regras. No Machine Learning, o conhecimento passa a estar nos padrões aprendidos a partir dos dados. Mas isso também cria uma nova dependência. Se os dados forem ruins, enviesados ou incompletos, o modelo aprende errado. Dentro do Machine Learning surgiu uma abordagem ainda mais poderosa, o Deep Learning. Ele utiliza redes neurais profundas, com várias camadas, capazes de representar padrões muito mais complexos. Essa evolução foi decisiva para áreas como visão computacional, reconhecimento de fala, processamento de linguagem natural e tradução automática. Foi com o Deep Learning que a IA começou a lidar melhor com dados não estruturados, imagens, áudio, vídeo e texto. Em vez de depender de variáveis cuidadosamente organizadas em tabelas, os modelos passaram a extrair representações diretamente de grandes volumes de dados. Mas havia um próximo passo ainda mais impactante. A IA deixaria de apenas reconhecer padrões e passaria a gerar novos conteúdos.
Com o avanço das redes neurais profundas e, principalmente, de uma arquitetura chamada Transformer, chegamos à era da IA generativa. Aqui entram os grandes modelos de linguagem, os famosos LLMs. Esses modelos não apenas classificam textos ou fazem previsões, eles geram respostas, escrevem códigos, resumem documentos, criam imagens, produzem roteiros e conversam com humanos de forma natural. Foi uma virada enorme, mas essa fluência trouxe um problema crítico: as alucinações. O modelo de linguagem não sabe no sentido humano. Ele gera respostas com base em padrões estatísticos aprendidos durante o treinamento. Por isso, em certas situações, ele pode produzir resposta falsa, mas com aparência convincente. E esse é um ponto muito importante. Uma resposta bem escrita não é necessariamente uma resposta correta. Esse é um dos grandes desafios para usar IA generativa em ambientes corporativos, jurídicos, médicos, industriais ou regulados. Então surge a pergunta: como aproveitar a fluência dos LLMs sem depender apenas da memória interna do modelo? Uma das respostas mais importantes hoje é o RAG. É uma sigla em inglês para Geração Aumentada por Recuperação. A ideia é relativamente simples. Em vez de pedir que o modelo responda apenas com base no que aprendeu durante o treinamento, o sistema primeiro busca informações em uma base confiável. Pode ser uma biblioteca de documentos, normas internas, manuais técnicos, contratos, procedimentos operacionais ou uma base de conhecimento da empresa. Depois, o modelo usa essas informações recuperadas para montar a resposta. É como fazer uma prova com consulta. O modelo continua tendo capacidade de linguagem, mas agora ele responde apoiado em documentos específicos. Isso reduz o risco de alucinação e aumenta a rastreabilidade. Mas atenção, RAG não é mágica. Ele não garante precisão absoluta. Se os documentos estiverem desatualizados, se a busca trouxer o trecho errado ou se o modelo interpretar mal a informação, ainda podem ocorrer erros. Por isso, em aplicações críticas, o RAG precisa vir acompanhado de validações, governança, revisão humana e controles de segurança. Mas a evolução não parou nos chatbots. A próxima fronteira são os agentes de IA. Um agente combina o poder de linguagem de um LLM com a capacidade de usar ferramentas. Ele pode consultar bancos de dados, pesquisar documentos, executar código, chamar APIs, montar relatórios e dividir uma tarefa em etapas. A diferença é importante. Um chatbot responde. Um agente tenta executar uma tarefa. Por exemplo, em vez de apenas perguntar qual foi o desempenho de vendas, você pode pedir para o agente buscar os dados, analisar a série histórica, gerar um gráfico, explicar os resultados e preparar um resumo executivo. Mas, mais uma vez, isso exige cuidado. Quanto mais autonomia damos a um sistema de IA, maior precisa ser o controle. Agentes precisam de limites claros, permissões bem definidas, auditoria e mecanismos de validação. E agora chegamos aos sistemas multiagentes. A ideia aqui é dividir uma tarefa complexa entre vários agentes especializados. Um agente pode pesquisar, o outro pode analisar, um terceiro pode revisar, um outro pode verificar riscos, um outro agente pode ainda gerar a versão final. É como montar uma equipe digital onde cada agente tem uma função específica. Essa abordagem pode melhorar o desempenho em tarefas complexas, porque evita que um único modelo tente fazer tudo sozinho, mas também aumenta a complexidade. Se vários agentes interagem entre si, precisamos garantir coordenação, controle, rastreabilidade e segurança. Caso contrário, o sistema pode ficar sofisticado, mas difícil de governar. Quando olhamos para essa evolução, percebemos algo muito interessante. A história da inteligência artificial não é uma linha reta, ela é uma sequência de camadas. A IA simbólica trouxe regras e explicabilidade, o Machine Learning trouxe aprendizado a partir dos dados, o Deep Learning ampliou a capacidade de reconhecer padrões complexos, a IA generativa trouxe fluência e criação, o RAG conectou os modelos de fontes confiáveis
e os agentes deram à IA a capacidade de agir usando ferramentas. Mas existe uma lição central em tudo isso. Quanto mais poderosa a IA se torna, mais importantes se tornam os controles, porque a inteligência sem governança pode virar risco, e a autonomia sem validação pode virar problema. Por isso, talvez a grande questão da IA daqui para frente não seja apenas o que a IA consegue fazer, mas sim como garantir que ela faça isso de forma segura, rastreável e confiável. E você? Qual dessas fases da evolução da IA acha mais impressionante? A IA simbólica, o Machine Learning, os LLMs, o RAG ou os agentes autônomos? Deixe a sua opinião nos comentários. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, compartilhe com alguém que trabalha com dados ou tecnologia e inscreva-se no canal. Para acompanhar os próximos vídeos do Dado a Entender. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.